do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Fechando nossos olhos materiais, abrindo nossos olhos espirituais, vamos enxergando essa linda luz que é o nosso Mestre Jesus vindo até nós, clareando o nosso coração, nossa mente, tirando todas as nossas angústias e perturbações. Vamos agradecendo ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus, por esse amor que tem por todos nós. Vamos agradecendo ao nosso anjo protetor, que está conosco incessantemente, nos guiando, nos protegendo, agradecendo a espiritualidade amiga, dirigente desta casa de oração, que com muito amor prepara esta casa para nos receber a nós encarnados e desencarnados, que no momento que aqui adentramos já estão trabalhando a nosso favor. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, pedindo que Jesus ilumine o nosso palestrante de hoje, para que traga a mensagem que precisamos ouvir e que nós tenhamos o discernimento para a nossa evolução moral e espiritual. E assim vamos pedindo permissão a Jesus para começar a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Nosso irmão Zé Roberto, agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje, continuando o tríduo, de comemoração do aniversário da nossa casa, fé, esperança e caridade. E hoje, como é que muda lá, olhando? Leandro, esqueceu de pôr o seu slide. Ele ficou nervoso com a pressa. Nós estamos hoje com o tema esperança, justamente para formar fé, esperança, e a semana que vem com o Nilton, caridade. E é o tríduo que dá o nome à nossa casa. Esperança, que é considerada a palma verde, E nada é por acaso, todas as manhãs eu recebo do nosso amigo André Garcia o Minutos de Sabedoria. E hoje veio a notícia pela Joana de Ângeles do livro Vida Feliz, capítulo 22, página 43, falando justamente sobre a esperança. E ela fala assim: difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nesses momentos. A esperança dá força aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraça. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Lindo, né? Muito lindo. Vamos ter sempre essa esperança viva em nós, para que possamos vencer todos os nossos obstáculos. E aqui nós realmente iríamos começar com o Chico Xavier, que nos traz essa pérola. Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores que os meus. Esperança é, genericamente falando, toda a tendência para com o bem futuro e possível, porém não significa ficar esperando as coisas acontecerem naturalmente.
Esperar é uma coisa, ter esperança é completamente diferente. Esperar, desculpe, esperar é ficar sentado no lugar, aguardando. Nós esperamos o ônibus, nós esperamos o banco abrir, nós esperamos tudo. Agora, a esperança, como diz o Mário Sérgio Cortella, o verbo esperançar é aquela que nos dá a força para que nós possamos realmente ter a certeza de que vai acontecer. É aquilo que nos leva à fé. A esperança e a fé estão ali. É até difícil, nós estivemos conversando outro dia aqui, é até difícil de a gente separar uma coisa da outra, porque elas são tão ligadas. Se você não tem a esperança, você não vai ter a fé. E para você ter a fé, você precisa ter essa esperança, precisa acreditar que vai acontecer. Paulo já nos trazia sobre a esperança vários conceitos, porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Orai, e o Deus da esperança vos encherá de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Por isso que a nossa casa diz fé, esperança, caridade, que é o fecho, que é a finalidade. Esperança é a expectação de algo superior e perfeito. A esperança diz respeito à nossa transcendência, à nossa comunhão com o Ser Supremo. Porque mesmo nas situações mais difíceis, há sempre a expectativa de possuir o bem desejado. Alguns mesmo chegam a dizer que a esperança é a última que morre. E eu acho que a esperança não morre nunca. Nós morremos antes dela. Em tese, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Quando nós nos ajudamos, quando nós temos essa força chamada esperança, o céu colabora conosco. Tudo vem a nosso favor. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e a aquele que bate à porta abrir-se-á. Tudo é força da esperança. Nós batemos na esperança de que a porta vai se abrir. Nós pedimos na esperança de que iremos receber. Para tudo nós temos que utilizar a esperança. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, quando nós falamos ter esperança, não é aquela história de ficar sentado, como nós já comentamos. Nós temos que trabalhar, nós temos que agir. A esperança é fruto da ação. Ela trabalha junto com a ação. Se nós colaborarmos para a execução das coisas, não adianta querer falar, eu espero. Vai ficar esperando, sentadinho, quietinho, vai cansar de esperar. Não, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Nós sabemos que os nossos antepassados, aqueles homens do Neandertal e os homens primitivos, eles primavam pela preservação da espécie, né? Procurar alimentos e se cuidar, se abrigar.
Agora Deus deu mais do que aos animais a esses homens. Então, mesmo naquela antiguidade, eles vinham progredindo pouco a pouco, tanto que descobriram o fogo, o sucesso maior, descobriram a roda, que foi a revolução mundial, quando perceberam que a coisa podia rodar, que era bem mais fácil. Então, o progresso é esse desejo incessante, do melhor, que o impele a pesquisa, a procurar, a trabalhar e a ter esperança, melhorar sua posição e a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. À medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai melhorando a sua condição, vai criando cada vez mais. Nós olharmos para trás aqui, eu não vou falar muitos anos, porque o Edson hoje falou que eu estou com 98 para 99, quase acertou, 97 só. E eu não vou falar muito, mas se nós olharmos aí uns 30, 40 anos para trás, nós vamos ver as diferenças que nós temos das condições de vida que nós temos. Talvez, se nós olharmos 20 anos para cá, o advento dessa internet, dessa popularização da internet, desse uso do celular, de todas essas facilidades que nós temos, quanta modificação existiu. E nós não temos a mínima ideia do que vai acontecer amanhã. Depois de amanhã, nós teremos condições muito melhores que essa. E isso é um preparo para a espiritualidade. Porque na espiritualidade, nós não vamos precisar exatamente da matéria, nós vamos ser eternos, nós vamos ser intelectuais, nós vamos nos comunicar via pensamento. Nós não vamos precisar nos alimentar. Então a mudança é muito grande. E essa é uma preparação para essa mudança. Nós vamos chegar lá. Pelas pesquisas, a inteligência cresce, o moral vai depurando. E as necessidades do corpo vêm após as necessidades do espírito. Prestem atenção nessa sentença. As necessidades do corpo vêm após as necessidades do espírito. Porque nós primeiro precisamos cultuar o nosso espírito e depois cuidar do nosso corpo. Então essa é a lógica. Mas infelizmente nós ainda estamos cultuando primeiro a matéria, o corpo, para depois lembrar do espírito. O espírito precisa de muito mais alimento do que o corpo. E é para isso que nós estamos nos preparando, para essa transição do corpo físico para a vida espiritual. Eu que estou mais perto disso, já estou me cuidando, porque vai mudar, Já pensou? Vou querer comer uma picanha, vai ter. Vou querer, uma cama macia, não vai ter sono. A mudança é grande. Então vamos nos preparando, porque nós chegaremos lá. Mas é assim que nós passamos da selvageria para a civilização. É assim que nós temos esse progresso, nos adaptando a cada forma de vida, a cada tipo de existência, a cada parcela da vida, que nós vamos crescendo, vamos progredindo, vamos nos atualizando e vamos nos melhorando. Se Deus nos houvesse deitado do trabalho, nosso corpo seria atrofiado. Nós não teríamos, talvez, braços, pernas, não teríamos movimentação. Se o trabalho da inteligência não fosse cobrado, o nosso espírito não teria evolução, não teria progresso. Porque o espírito está na matéria, nós estamos reencarnados, somos espíritos vestindo um corpo de carne. Para quê?
para que esse corpo favoreça ao espírito o seu progresso. Muitos de nós pensam que o meu espírito, porque o meu espírito não é o meu espírito, eu sou o espírito, o meu corpo, o corpo do meu espírito, aí sim, a colocação correta. Então nós temos que utilizar o corpo para favorecer ao espírito o seu progresso, a sua condição de melhoras. Senão o espírito não progride. E se nós, como vemos ali, não tivéssemos que usar a inteligência para o nosso desenvolvimento, o nosso espírito ficaria na infância, ficaria lá atrás, como fomos criados, simples e ignorantes, crianças. Seríamos praticamente animalizados, instinto animal. Por isso é que o trabalho tem essa grande vantagem: no procura e acharás, trabalha e produzirás. São coisas análogas. Se eu procurar trabalhar, eu vou achar o progresso. Se eu trabalhar, eu vou produzir a minha alimentação, a minha roupa, a minha casa. Então, são coisas análogas. Dessa maneira, será filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que achas feito. Buscai e achareis, bateis e se vos abrirá. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, esperança e fervor. Não adianta ficar pedindo à toa, tem que saber pedir, pedir com razão, pedir com motivação, pedir com utilização, para que nós possamos ser atendidos. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós é que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 1 centímetro a sua estatura? É muito bonita essa frase, mas nos leva a uma acomodação. Porque se nós formos ficar como os pássaros, esperando Deus nos dar, que seremos de nós? Perderemos tudo isso que nós já fizemos. Então vem a correção aqui. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Então, o que Jesus pregava nessa época, para aqueles homens embrutecidos, que só tinham materialidade na frente, não pensavam em nada espiritual, ele tinha que levá-los à condição espiritual, a crer em alguma coisa superior. Então ele prometia esses alimentos, essas roupas, essas coisas todas, em troca da espiritualidade, em troca de que eles se voltassem para um Deus, para que deixasse um pouco a matéria. Jesus falava muito parábolas, por alegorias, então ele tinha que utilizar esse tipo de coisa, que para nós hoje só leva ao comodismo, né? Como aí, não se deve, portanto, nessas palavras ver, mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa o abandono os que nelas confiam, querendo todavia que esses, por seu lado, trabalhem. Esse é o ponto-chave.
Se ela nem sempre acolhe com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, o que nós devemos fazer? Pedir a espiritualidade, nos entregarmos a Deus, pedindo que nos dê condição de progredir, condição de trabalhar, condição de fazer, acreditar que Deus realmente nos ajuda. Mas ninguém vai ficar sentado à beira do caminho esperando a coisa cair do céu. Nós temos que trabalhar. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama sempre o supérfluo. Então nós como homens, acho que a gripe está querendo me pegar. Nós como pessoas, como homens, somos realmente insaciáveis, né? Nós sempre queremos mais. É uma razão para que se progrida. A tendência a querer sempre o melhor, a querer fazer sempre mais, a querer ter mais conforto, a querer tudo a mais. Mas tem aquela parte ali que é o supérfluo. Às vezes nós queremos muito, nós queremos demais. E pior de tudo, não damos nada. Não damos nada de nós. Eu tenho uns amigos, ele inclusive já é desencarregado, que éramos desde a mocidade juntos, né? E casamos, cada um formou sua família e ele progrediu muito mais do que eu. E assim, comprava um fogão novo, guardava o velho no porão. Comprava uma geladeira nova, guardava a velha no porão. Comprava um carro novo, guardava o velho lá, não usava. Que instinto é esse? Que solidariedade que nós temos para ver nisso? Vende pelo menos, né? Vende barato para facilitar para alguém, já que não doar talvez não seja o mistério dele. Mas não, guardava, deixava lá, apodrecer. E eu falava para eles, essas coisas, deixa aí, um dia eu dou um jeito, um dia eu uso. Assim, são mentalidades que a gente, sei lá, a mim não bate. Quando eu compro uma camisa nova, eu já dou a velha, pronto. E não é muito velha, né? É apenas usada. E assim por diante. Fica com o mínimo necessário. Aí o que acontece? A providência o deixa de lado por causa dessa sua ambição, não é? Querer tudo supérfluo. E aí ele fica infeliz porque não consegue as coisas. E nesses casos, Deus vai fazê-lo sofrer as consequências para que ele aprenda a lição e se comporte melhor no futuro. Tá? Isso são encarnações, etc. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, com uma condição: quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, da caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Nada de egoísmo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Como é bonito onde tem essa facilidade da doação, a gente que trabalha, né? Coletando aí bens, coletando alimentos, coletando roupas, vê essa facilidade que o pessoal tem em doar e vai ajudar aquele que tem menos ou que não tem. Então é isso que nós precisamos, essa fraternidade universal, para que todos supram a necessidade do outro. Aquele que tem um pouco mais, doe o excedente. Não precisa doar o que ele tem, doa o que sobra.
Não ficar guardando no porão, não ficar guardando na garagem. Doa. Sempre vai ter alguém precisando. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo sempre, para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, ou desperdiçar, ou perder o excedente, nada produzirão. E vai faltar para quem? Vai faltar para todos. Se as amontoar no celeiro, os vermes a devorarão. Além de tudo, vai perder. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que estão perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Volta aí novamente a necessidade de se cuidar primeiramente do espírito e depois do corpo, depois da matéria. Nós precisamos deixar de ser materialistas, nós temos que ser espiritualistas, porque nós somos espíritos, nós não somos matéria. Uma prece de Meimei que nos leva diretamente à esperança. Toda ela nos movimenta para a esperança. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-o por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deleitosos são os que perderam a confiança em Deus e em si, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E como começamos com Chico, vamos terminar com ele. Gostaria que, a título de oração de encerramento, todos nós dêssemos ou até falássemos em voz alta essa oração que é muito bonita, e é: tudo passa. Nós temos essa condição de deixar tudo passar. Deus nos alivia. Quanta coisa, quanto desespero que nós passamos num dia, e no dia seguinte a gente olha para trás e acaba até dando risada daquela situação. Quanto desespero nós temos na vida, e lá na frente nós reconhecemos que aquilo veio para nos melhorar, para nos trazer uma melhora de vida, uma melhora espiritual. Então, realmente, Chico foi muito feliz nessa oração. Tudo passa. Vamos juntos? Tudo passa. Todas as coisas da terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As tribulações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passa, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente:
isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências e gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no meio dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.